Bom, como eu disse para você na aula anterior, este nosso banco de dados aqui, especificamente essa nossa tabela de compras, ele tem um problema bem sério aqui, tá? Que impossibilitaria até a nossa aplicação de trabalhar corretamente, tá? Não necessariamente que ela não iria funcionar, ela iria funcionar, tá? Mas não em uma maneira adequada e uma maneira correta. Por quê? Veja bem que eu tenho várias compras aqui de um único cliente, tá? E inclusive, em algum momento, o cliente fez até a compra novamente de um mesmo produto, tá? Aí você vai falar, poxa, Adriano, mas quer dizer que o cliente ele não pode então comprar a mesma coisa novamente? Ele pode. Ele pode comprar 2, 3, 4, 10, 50 vezes o mesmo tipo de produto, tá? Não é esse o problema. O problema não é a quantidade de vezes que o cliente fez a compra e nem o produto que ele comprou. A questão é a forma que foi elaborada essa tabela, tá? Isso aqui não pode acontecer, tá? A gente entra agora em uma particularidade de bancos de dados que a gente vai conhecer agora, se você não conhece ainda. Eu gostaria de apresentar para você agora uma particularidade de banco de dados que a gente chama de relacionamento de dados, tá? O que vem a ser esse relacionamento de dados? O relacionamento de dados, ele nada mais é do que um vínculo que a gente cria entre uma tabela de um banco com outra tabela do mesmo banco, referente ao tipo de dados que elas armazenam ou que são processados nessas tabelas, tá? Então, o que acontece? Aqui no nosso banco de dados, veja que a gente tem uma tabela chamada compras e nela a gente tem um campo nome, um campo data, um campo descrição, um campo valor, referente às compras de um determinado cliente, tá? E esses dados, eles não estão armazenados numa forma coerente, porque eu preciso estar especificando dezenas e dezenas de vezes, se for assim o caso, o mesmo cliente, o mesmo produto e etc e tal. Lembrando que aqui no nosso exemplo, nós fizemos uma pequena tabela com meia dúzia de registros, tá? Mas vamos tomar como base um banco de dados, uma tabela de compras, de pedido, ou mesmo de cliente, de um sistema com milhares e milhares e milhares de informações, tá? Ficaria praticamente impossível de se gerenciar essas informações trabalhando dessa forma, tá? Então é por isso que a gente precisa trabalhar no modelo relacional. No relacionamento de dados, o que a gente faz? A gente vai ter aqui alguns campos que são praticamente comum durante todo o processo de venda, durante todos os pedidos que são efetuados nesta compra, tá? E a forma produtiva de se trabalhar está bem diferente disso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, olha só o modelo que a gente tem da nossa tabela de compras, tá? Nós temos um campo nome, um campo data, foi feito o pedido, um campo descrição, onde a gente descreve o produto, e um campo valor, tá? A gente coloca todos os dados dentro dessa tabela aqui de forma totalmente inadequada. Então, o que a gente precisaria fazer? A gente precisaria separar o nome, que é o nome do cliente no caso, para uma outra tabela. A gente precisaria pegar aqui a data da compra em uma outra tabela, a descrição e o valor do item, a gente pode colocar eles em uma outra tabela, tá? Eu montei aqui para vocês um pequeno esboço, que é esse aqui. E eu separei aqui, eu coloquei uma tabela de cliente. Essa tabela de cliente, o que vai acontecer com ela? Vai armazenar os dados do cliente apenas, tá? Então eu coloquei aqui o nome do cliente e coloquei aqui um campo ID, tá? Poderia ser COD, poderia ser, tá? Qualquer outro nome, tá? Esse campo aqui ID, ele vai ser um valor único para cada cliente, tá? Então isso aqui vai identificar o cliente. Aqui na tabela de cliente eu poderia ainda colocar o telefone, o endereço, a idade do cliente.
Eu tenho aqui uma outra tabela, que é a tabela de produtos. Eu criei também aqui um campo ID nela, que vai ser também um código numérico, que vai identificar unicamente cada produto. Eu tenho aqui um produto, que vem a ser o nome do produto, e o valor do produto, ou seja, quanto que o produto custa. Eu tenho aqui ao meio uma outra tabela chamada compras, tá? E esta tabela chamada compras, eu tenho aqui o ID da compra, tenho o produto e eu tenho o cliente, tá? Essa compra minha, ela ainda precisa de mais um campo, que eu não coloquei aqui, que é o campo da data, tá? Então eu vou editar o meu projeto aqui, duas linhas, e aqui eu vou colocar a data, tá? Que vai ser a data da compra. Então eu tenho um campo ID, eu tenho um data, um produto e um cliente. Agora o interessante aqui dessa minha tabela de compras é que aqui no meu campo de cliente, eu, ao invés de eu gravar aqui o nome do cliente dessa forma que eu fiz aqui, o que acontece? Eu vou gravar um valor numérico, que seria, no caso, o código do cliente. Então, o que acontece? Eu vou pegar lá da minha tabela de cliente, que é essa daqui, o ID do cliente, e vou gravar ela aqui dentro no momento da compra. Tá? O produto vai acontecer a mesma coisa. Em vez de eu especificar aqui a descrição do produto, eu vou pegar o ID lá da tabela de produtos, tá? E vou gravar aqui na minha tabela de compras, tá? Isso aí fica bem fácil, ficando mais ou menos desta forma aqui, olha só. O ID aqui do produto, ele vai ser gravado aqui na minha tabela de produto, de compras, no campo de produto, tá? O meu ID do cliente, ele vai ficar gravado aqui na minha tabela de compras, no campo cliente, tá? Que vai ser do tipo int também. Desta forma, o que acontece? Toda vez que eu fizer uma nova compra, uma nova venda, eu não vou precisar ficar digitando o nome do cliente e o nome do produto, porque eles já vão estar gravados em suas respectivas tabelas, tá? Lembrando que, se for analisar esse conteúdo aqui, ele ainda não está 100% funcional, tá? Por quê? Porque vamos fazer o seguinte. O formato que está essa demonstração aqui, ela está trabalhando, ela está supondo que cada cliente vai comprar apenas um produto de cada vez, tá? Eu vou explicar para vocês aqui mais uma vez um conceito básico de banco de dados relacional, tá? A gente trabalha com entidades e relacionamentos e existe uma regra para isso, tá? Não pode ser de qualquer forma. Como, por exemplo, entenda uma coisa. Aqui na minha tabela de compras, ele vai armazenar para mim uma venda de cada vez, tá? Correto? E essa venda, obviamente, que ela vai ter um cliente, que está aqui na minha tabela de cliente. Porém, não tem como eu adicionar em uma compra, em uma mesma venda, um monte de clientes, tá? Vários clientes, diversos clientes comprando fazendo parte de um único pedido. Por quê? Porque isso não tem lógica, isso aí, não é cabível, tá? A não ser que se o cliente estivesse fazendo uma vaquinha e a gente tivesse aqui um controle de usuários da vaquinha, por exemplo, e fosse ali uma compra feita por 10, 15, 50 clientes, tá? Não é esse o caso, tá? Isso aí é um caso isolado, cada problema na parte de desenvolvimento de sistemas, ele exige um tratamento específico, tá? Aqui a gente está estudando aqui uma lógica tipo, digamos assim, óbvia, então ela tem uma regra a ser seguida. Como que é essa regra? Simples. O cliente, ele pode fazer diversos pedidos, tá? Olha só. O cliente, ele pode fazer diversos pedidos, tá? Vários pedidos o cliente pode fazer, um único cliente. Da mesma forma, um produto ele pode fazer parte também de várias vendas. Da mesma forma, olha só.
O produto ele pode estar participando de várias vendas, tá? Visto que, pelo contrário, uma única venda, ela também pode, tá? Independente do cliente, uma única venda, ela não pode ter uma infinidade de clientes, tá? Ela precisa ter pelo menos um cliente, tá? E não pode haver uma venda sem pelo menos um cliente, tá? Ao visto que um produto, ele pode estar presente em várias vendas, tá? E da mesma forma, uma venda, ela pode conter vários produtos iguais, tá? Então aqui é uma troca de informação dos dois lados, tá? Um produto ele pode estar presente em várias vendas e uma venda, no caso uma compra, ela pode ter várias vezes o mesmo produto ou vários produtos, tá? Então, baseado nesse formato de banco relacional, de entidade e relacionamento que a gente chama de N para vários, ou seja, de um para muitos, um para um, muitos para um, e etc., a gente trabalha dessa forma. Deste jeito, então, esse nosso sistema aqui de vendas não está completo apenas com essa tabela apenas de compras, tá? Na próxima aula eu vou explicar para você por que ainda não funciona esse nosso projeto aqui.